Vamos falar um pouco sobre política industrial, privatização e livre mercado, um tema-chave para entender as idas e vindas da Argentina em todo esse período, né? A ideia de que, por um lado, o Estado deve promover políticas, né, para ajudar a sofisticação produtiva, a industrialização, o avanço do processo de industrialização, enquanto que, do outro lado, ideias de que o Estado não deve fazer nada, deve simplesmente privatizar e deixar o mercado funcionar livremente, né? Seriam dois extremos, né? A gente pode até imaginar que são os dois extremos de política econômica que ditaram, né, o processo histórico, né, ou a implementação de medidas de política econômica na Argentina. Primeiro, começando com a ideia da política industrial, que os economistas chamam de política industrial, né? Política industrial tem a ver com medidas que o governo possa fazer para ajudar a iniciativa privada do país a se graduar tecnologicamente, a avançar em termos produtivos e principalmente se industrializar rumo à produção de bens e serviços mais sofisticados, né? Quando a gente fala de política industrial, o primeiro ponto a se destacar é que não há nenhuma garantia de sucesso, né? Porque há uma interpretação muito forte na América Latina e até mesmo do consenso de Washington, né, como a gente fala, de que a melhor política industrial é que não exista política industrial. Aliás, essa era uma frase do Pedro Malan no Brasil dos 90, né? Ele dizia, olha, a melhor política industrial é não ter política industrial, né? Então isso vem bem das ideias do consenso de Washington, né? Que era fazer abertura comercial, fazer privatização, fazer ajuste fiscal e não ter nenhum tipo de política industrial, nenhum tipo de interferência do Estado, né? Então o primeiro ponto que eu queria marcar é que não há nenhuma garantia de sucesso, né? Fazer política industrial não significa que o país vá se desenvolver, né? Ou que ele vá conseguir se graduar tecnologicamente ou avançar no seu processo de industrialização. Por outro lado, todos que conseguiram fizeram política industrial. Então eu diria que a política industrial é uma condição necessária, mas não suficiente, né? Aliás, a grande maioria dos latino-americanos, de muitos países africanos, da África do Sul, praticaram, né, política industrial, um pouco da Ásia do Sul também, e não tiveram sucesso no desenvolvimento e na subida dessa escada tecnológica, né? Então é importante dizer que a política industrial não garante o desenvolvimento econômico, né? Bom, antes de mais nada, o que é a política industrial? Uma maneira fácil de entender exatamente como o governo implementa a política industrial é pensar em algumas medidas, né? Que são bastante intuitivas, né? Primeiro é colocar tarifas, né? Ao colocar tarifas de importação, o governo protege a indústria doméstica, né? Segundo é colocar subsídios à inovação, subsídios à exportação, qualquer tipo de isenção tributária que configure um subsídio e dê um auxílio para uma empresa fazer alguma coisa. Terceiro é usar compras governamentais, compras públicas, né? As compras públicas são uma ferramenta poderosíssima, né? Porque o governo pode direcionar isso para a produção de bens domesticamente que ele tenha interesse, né? Por exemplo, usando, sei lá, o orçamento da saúde, usando orçamento de defesa, né? A gente sabe que na história da defesa, dos orçamentos de defesa e de guerra, há muito direcionamento de dinheiro para empresas domésticas e no que ajuda, inclusive, o desenvolvimento tecnológico, né? Então, esse é um terceiro movimento importante. Conteúdo nacional, exigência de conteúdo nacional, então o governo pode exigir que os empréstimos que ele dê, né? Financiamento público também é um outro caso de política industrial, né? Por exemplo, o BNDES, né? Então o governo pode exigir que o conteúdo nacional seja colocado na produção de bens que o governo financia ou que o governo ajuda, né? Vou dar um exemplo. No Brasil havia uma requisição de conteúdo nacional nas turbinas eólicas que foram feitas para o Parque Eólico do Nordeste, né? Então a WEG se beneficiou muito disso, tomou um empréstimo do BNDES e conseguiu fazer essas turbinas eólicas com bastante competência e hoje está entre as 5 grandes players do mundo, né? Então, tarifa, subsídio, compras de governo, conteúdo nacional, financiamento público, né? São 5 medidas para dar aqui, tem outras, mas provavelmente essas estão entre as 5 medidas mais importantes que podem ajudar no desenvolvimento de um país, especialmente no desenvolvimento tecnológico, né? A boa política industrial, especialmente a que se fez na Ásia, né, de sucesso, né, na Coreia, em Taiwan,
na China, a boa política industrial é aquela que coloca contrapartidas, né? Ou seja, ela dá benefícios, né, para o setor privado, para a iniciativa privada, só que ela exige contrapartidas. E as duas contrapartidas mais importantes, e aí acho que é onde o Brasil pecou muito, a Argentina, a América Latina pecou, as duas contrapartidas mais importantes são graduação tecnológica. Então as empresas que recebem qualquer tipo de auxílio, de tarifa, de subsídio, têm que apresentar uma subida na escada tecnológica, tem que se esforçar para se graduar, para buscar novas atividades e buscar domínio tecnológico, né? Um domínio tecnológico que de outra maneira não virá naturalmente. Daqui a pouco eu explico isso, porque no mercado mundial essas posições de maior sofisticação tecnológica já estão tomadas por empresas ricas, de países ricos, né? A segunda contrapartida, que está muito ligada a essa primeira, é conquista do mercado mundial, né? Não adianta achar que um país vai se desenvolver em autarquia, né, abastecendo o seu mercado interno. Necessariamente, um país precisa conquistar o mercado mundial, ou seja, ele precisa ter empresas capazes de jogar na liga mundial, conquistar mercados no mundo e vender produtos para o mercado mundial. Se não fizer isso, não adianta. Então, de novo, toda política industrial deve ser ligada à contrapartida de conquista de mercado mundial. A maneira fácil de fazer é colocar metas de exportações, né? De novo, quando a gente olha para a Ásia, esses dois pontos estavam muito presentes. Meta de exportação e graduação tecnológica, né? Veja o Brasil. O Brasil ele até conseguiu, por exemplo, com as empresas de carne, né, conquistar o mercado mundial, só que ele não conseguiu graduação tecnológica, não conseguiu sofisticação tecnológica, não havia metas de sofisticação tecnológica, por exemplo, na era Lula e Dilma, com algumas honrosas exceções, né, ou em todo o período. Um pouco deu fim no milagre, colocou a meta de exportação, né, mas eu diria que o grosso da nossa política industrial foi feito sem metas explícitas, né, de sofisticação produtiva e tecnológica e de conquista de mercado mundial. Muita política industrial que a gente fez foi para reforçar, pensando no caso de Argentina e de Brasil, foi para reforçar o parque produtivo existente, né? Então, houve empréstimos, por exemplo, do BNDES no Brasil para empresas de carne, de soja, de açúcar, né? São setores que não precisam absolutamente de política industrial, são os grandes setores fortes, né? Na Argentina, agropecuária, né? Trigo, soja também, quer dizer, qual é o sentido de você fazer política industrial para setores que são poderosíssimos, né? Então, a ideia de política industrial é essa, é ajudar o setor privado a competir num mundo que é muito, muito, muito competitivo, né? Num mundo em que as nações ricas dominam as posições do filé mignon tecnológico, né? Como a gente já falou várias vezes nesse curso, né? Há um domínio de técnicas produtivas que dificulta o avanço das empresas menores, né? De países como a Argentina, de países como o Brasil, para tomar esses mercados, né? O que a gente chama em organização industrial de incumbente, né? Que quando a empresa está lá, ela já domina esse mercado, né? Então daí vem a necessidade de se ter política industrial e não simplesmente acreditar que o livre mercado e a privatização vão fazer isso, né? O livre mercado e a privatização não serão capazes de alçar essas empresas de países emergentes para o mundo rico, né? Por quê? Porque eu costumo brincar que é uma luta do Mike Tyson contra um peso-pena, né? Uma empresa de país emergente, ela ainda é muito fraca para conseguir lutar de igual para igual com essas empresas ricas e desenvolvidas e que têm o comando tecnológico, a patente, a economia de escala, a economia de escopo, já está ali como dominante. Então o livre mercado ele reforça essa estrutura e a privatização também tira potência. É evidente que as empresas não têm que ser todas estatais, mas se você tiver algumas estratégicas, né, tipo Petrobras, né, que é uma empresa que pode ajudar muito no desenvolvimento tecnológico brasileiro, pode ser uma ferramenta de desenvolvimento econômico, uma ferramenta pública muito importante, né? E na Argentina, essas ideias de liberalização, de privatização e de ajuste fiscal tomaram conta do país durante várias épocas, né? Principalmente ali no Martínez de Oz, finalzinho dos anos 70, certamente na era Domingo Cavallo e Menem, né, no plano de conversibilidade, um pouco na era Macri também, e todo o desmonte, né, do Estado desenvolvimentista argentino que o Matias nos conta tão bem. Então essas ideias de privatizar, abrir, fazer controle fiscal, cai na inocência de achar que se você tirar tudo o mercado vai brotar, né, surgirá um mercado pujante na América Latina, surgirá um mercado pujante na Argentina, sendo que
o que a gente observa quando a gente desmonta, né, essas tentativas do Estado de promover o upgrading industrial. Essas economias, Argentina, Brasil também, se voltam para a sua vantagem comparativa natural, que é o agronegócio, né? De novo, nenhum problema contra o agronegócio, como eu falei várias vezes já, o problema é só agronegócio. Então, num país desenvolvido, o setor agro e o setor de mineração não representa mais do que 5, 6% do PIB. O grosso, né, da economia está no setor industrial e no setor de serviços. Então, países como o Brasil e a Argentina, quando se voltam para o seu agronegócio e desmontam sua indústria, se desindustrializam, que é o caso argentino, que já começa nos anos 70, né, como o Matias também nos mostra, perdem a capacidade, né, a Argentina perde a capacidade de subir a escada tecnológica da industrialização e começa a bater de novo no problema da restrição de divisas, da falta de dólar, né? Então, o desmonte dos mecanismos de política industrial do Estado, né, de privatização ampla e restrita, de abertura comercial e abertura financeira, no final do dia, tira, né, desmonta a capacidade do Estado de usar ferramentas públicas para ajudar a iniciativa privada a levar o processo de desenvolvimento e de industrialização adiante. Vejam, de novo, é claro que colocar tarifas e dar subsídios ou dar financiamento público não garante necessariamente que o sistema produtivo do país vá avançar, né? Tá aí várias histórias de campeões nacionais que sucumbiram, tanto na Argentina quanto no Brasil. O grande desafio é criar o que eu chamo do campeão internacional, né? O campeão internacional é aquele campeão nacional que consegue se graduar e ir para o mercado mundial e ganhar o campeonato lá no mundo, né? Aí ele vira um campeão internacional. Aí ele vira uma Hyundai, uma Samsung, uma Toyota, todas multinacionais americanas, europeias, uma Volvo, né? A LG também, da Coreia, agora na China, a Huawei, Xiaomi, né? Então essas empresas viraram, inclusive a Great Wall Motors, né? Que é uma empresa chinesa, né? Doméstica, de capital doméstico, que faz carros e já compete com muita força na Europa. As outras produtoras de smartphone, não só na China, não só a Xiaomi, a Huawei, que é uma empresa de telecom chinesa, já domina, já é a segunda maior produtora de smartphones do mundo, né? Já passou a Apple, para vocês terem uma ideia. E outras marcas na China que vão chegar no Brasil e na América Latina já, uma chamada Oppo, outra chamada Vivo, né? Que já avançam com muita força no mercado europeu. Então, a ideia da política industrial é promover a política industrial de sucesso. Ela põe essa contrapartida de graduação tecnológica e de conquista do mercado mundial e promove campeões internacionais, né? É isso que a Ásia conseguiu fazer tão bem, é isso que a Coreia fez tão bem, Taiwan fez tão bem, a China fez muito bem, os nórdicos fazem há muito tempo, os Estados Unidos fazem há muito tempo, né? Inclusive agora os alemães também, agora com o conflito China e Estados Unidos fica ainda mais claro, né, isso, porque agora essas coisas estão vindo às claras, né, estão ficando claro, né, está ficando claro que a política industrial existe, né, nos Estados Unidos, ou como diz o Matias de maneira muito interessante, lá dentro dos Estados Unidos tem um Estado desenvolvimentista escondido, né, que é o orçamento de defesa, que gira em torno de 500 bilhões de dólares, 600 bilhões de dólares por ano, né, e que funciona como uma alavanca de transferência de tecnologia para as empresas americanas, né? Então é uma espécie de um Estado desenvolvimentista disfarçado, né? Com compras públicas, com conteúdo nacional por suposto. O governo americano compra coisas, volumes enormes, né? De encomendas militares, de satélites, de aviões de guerra, de submarinos com propulsão nuclear. Tudo isso feito por empresas americanas que desenvolvem domínio tecnológico, né? Pensa na DARPA, né? Que são as agências estratégicas de inteligência do Ministério da Defesa, que ajudaram a desenvolver internet, GPS e um monte mais de equipamentos e de know-how, né? Estava vendo agora dos painéis solares, dos painéis de energia verde, estão desenvolvendo uma tecnologia de uma bateria, que é uma bateria meio viva, que usa água, nem sei a tecnicalidade disso, mas é da DARPA, eles fizeram uma DARPA verde, né? Para desenvolver tecnologias de green, né? Sustentáveis. E tem muita grana ali do governo americano que já transferiu para as empresas privadas e as empresas americanas já estão tentando brigar, né, por essa fronteira tecnológica das energias verdes com a produção dessas baterias, né? Então isso é mais um exemplo de como o Estado desenvolvimentista industrial está aí firme e forte, lá nos Estados Unidos disfarçado no Departamento de Defesa, mas com a ascensão da China,
o mundo foi obrigado a revelar e intensificar suas políticas industriais. A Alemanha fazendo fundos para proteger empresas, né, da compra de estrangeiras, especialmente chinesas, Estados Unidos proibindo pura e simplesmente chineses de comprarem empresas. Teve um caso recente de uma empresa do setor de refinaria americana, né, que foi, os americanos vetaram, né, existe um mecanismo na lei americana que veta, né, que permite o veto de compra de empresas americanas consideradas estratégicas, e o termo é vago, né, justamente para dar esse grau de manobra para o governo, e o governo veta mesmo, né? Então, a Argentina foi tomada por essas ideias de liberalização, né, de abertura comercial, abertura financeira, privatização, e isso obviamente não deu certo, né, porque isso provocou a regressão tecnológica da Argentina, a regressão tecnológica do sistema produtivo argentino, a perda de complexidade produtiva, né, e a volta, né, inclusive, como muito bem coloca o Matias, né, aquela volta a busca por uma Argentina, né, que nunca existiu, né, que era a Argentina rica do início do século XX, que na verdade se tratava de um entreposto, né, de uma região produtora de commodities e produtos agropecuários com uma população pequena no momento de boom de preços de commodities ali, de trigo e carne, principalmente por conta dos navios frigorificados e toda aquela história da Belle Époque que a gente já falou, né? Então, a política industrial é fundamental para o processo de desenvolvimento econômico de um país. E na medida em que a Argentina abriu mão disso, né, especialmente no final dos 70, que foi o primeiro golpe de desindustrialização, né, como diz o Matias, nos 90, que foi o segundo golpe, e na era Macri já meio capotando, a coisa ficou muito difícil. É evidente que as outras políticas desenvolvimentistas, né, e de tentativa de promoção industrial pode criar o que a gente chama de empresários parasitas, né, de rent seeking, né, que eles só ficam ali, em vez deles se graduarem tecnologicamente, eles ficam defendendo a tarifa, né, e esse é o reverso da medalha, esse é o outro lado da dificuldade de fazer política industrial, que a gente chama da captura da agência, né. Então, o empresário, em vez de se esforçar para fazer a graduação tecnológica, porque é difícil, para conquistar o mercado mundial, porque é difícil, né, inclusive tem muito risco envolvido nisso, né, porque você vai competir com um grande player gigante que domina o mercado mundial, né? Então, ao invés do empresário fazer isso, ele começa a canalizar esforços e recursos para manter aquelas tarifas de proteção, né? Ou seja, é o lobby puro e simples de manutenção de protecionismo, que não dá certo, porque daí você cria ao fazer isso, o governo cria uma estrutura produtiva protegida, mas que não avança. É como o filho de 40 anos que mora com os pais, né? Eu costumo brincar que a teoria da indústria infante pode ser imaginada como a educação de um filho, né? Você precisa proteger ele, educar ele, dar competências, dar capacidades, mas quando ele faz 18 anos, vai para a faculdade, ele precisa ir para a vida, mostrar o seu talento, né? Mostrar o seu futebol e ganhar no jogo da vida. Se dá errado, ele mora com os pais, não consegue um bom emprego, não consegue ganhar dinheiro, e aí um pouco isso foi o processo de industrialização latino-americano e argentino, né? Não houve, vamos dizer assim, uma capacidade, né? E de novo, porque é difícil, né? Não é rico quem quer, é rico quem pode, né? Então não houve uma capacidade do sistema produtivo argentino conseguir se graduar a ponto de conquistar mercados mundiais. De novo, pessoal, obviamente que tem gloriosas exceções, tá? Tem empresas argentinas que são potências, né? Pegaria talvez uma Bunge e várias outras, né? Mas isso não é a regra. Isso não é a regra. Então, a política industrial, vamos dizer assim, fracassou, né? Podemos dizer de maneira talvez um pouco mais dura, né? Fracassou na Argentina durante vários períodos, né? Apesar de a gente ter observado um avanço na industrialização, ela fracassou no sentido asiático do termo, né? Não conseguiu produzir esses campeões internacionais. E isso criou uma reação na sociedade, em geral, e isso se vê no Brasil e em todos os países da América Latina, uma reação que força o país ou traz de volta a ideia de que o país deveria se especializar em agropecuária, que é a sua vantagem comparativa natural, e abre-se mão de todos os esforços de tentar continuar se industrializando e avançando para subir esses degraus mais difíceis da escala tecnológica, né? Então, a gente sempre bate
vamos dizer assim, não dá certo esse processo, né, de uso de política industrial, e aí esses países tentam voltar para a sua origem, né? E colocando nisso também a questão da restrição do balanço de pagamentos, que a gente já falou várias vezes, né? Então, muitas vezes esses processos são associados a uma aceleração econômica que acaba provocando restrição de divisas, e na medida em que esses modelos não conseguem produzir as manufaturas que conquistam o mercado mundial, conforme a economia acelera, né, os salários reais aumentam, e aí sem contrapartida de aumento de produtividade, aí há uma falta de dólares e eventualmente a gente cai numa crise de balanço de pagamentos. Ou, como muito bem coloca o Matias, dentro das etapas de industrialização vai havendo uma demanda maior de dólares, né, por conta da necessidade de importação de insumos intermediários, né, de componentes importantes para a industrialização, e na falta de empresas que consigam buscar esses dólares lá pela via da graduação tecnológica, também surge de novo a restrição do balanço de pagamentos, que acaba provocando uma desvalorização cambial, que provoca inflação e que acaba produzindo uma crise cambial conjugada com uma crise inflacionária, né? A crise cambial conjugada com crise inflacionária é uma constante na história da Argentina e dificultou muito, né, o processo de desenvolvimento econômico da Argentina, como aliás dificulta até hoje, né? Se a gente olhar o Macri, foi exatamente isso que aconteceu. Uma crise cambial conjugada com a aceleração da inflação, e depois, inclusive a gente vai falar na era Kirchner, a inflação ela vai impregnando o sistema, e é um drama também muito forte da América Latina, de Brasil e de Argentina também. Ok? Obrigado.